Olá, amigos. Estamos mais uma vez trazendo o programa Descomplicando a Lição. Esse é o episódio número 11, ou seja, nós estamos quase alcançando o finalzinho do nosso trimestre. E com a graça de Deus, tivemos esse trimestre um estudo maravilhoso. Estamos tendo ainda, né? Temos 2 lições ainda para frente sobre o Evangelho de João, que nos esclareceu muito sobre a messianidade de Jesus, mas mais do que isso, nos fez entender como Deus, através da encarnação de Jesus, se relaciona conosco. E a lição de hoje, especialmente, vai nos mostrar como a Trindade, ou seja, a divindade inteira, se relaciona conosco e como ela estava operando no momento em que o Messias estava em plena atividade na missão de demonstrar quem é Deus o Pai. Então, na lição desta semana, as 3 pessoas da Trindade vão estar em evidência. E eu lhes convido para o estudo que vamos iniciar. Nós estamos no Evangelho de João e eu estou com saudades já, porque estamos acabando, mas vem uma nova lição aí. Né? A nova lição, eu já vou dar aqui uma avant-première do que vem no próximo trimestre. No próximo trimestre vamos estudar sobre Deus, novamente, mas é sobre a maneira como Deus utiliza a sua graça, o seu poder, a sua sabedoria, a sua onisciência para nos relacionar, para se relacionar conosco. Vai ser uma lição empolgante. Portanto, já façam seus planos para comprarem suas lições, porque não é possível passar por dentro da Igreja Adventista sem ter contato com a palavra de Deus. E os professores, eu quero recomendar, façam planos para comprar sua lição com os comentários de Ellen White. É muito importante isso. Então, antes de nós entrarmos no assunto dessa semana, que é a Trindade em ação, como eles estavam se relacionando para agir, aproveitando a messianidade de Jesus, nós queremos dar 2 avisos. O primeiro, não deixe de dar o seu like, porque é muito importante isso. Nós estamos aqui sempre falando sobre isso. Não deixe de apertar ali onde a mãozinha aparece, porque a plataforma coloca esse programa para mais pessoas encontrarem a palavra de Deus. Então é o seu trabalho missionário. O segundo aviso não é bem um aviso, é um agradecimento. Nós queremos agradecer a Deus por quê? Porque Deus tem sido muito bondoso conosco. Nós temos tido aqui um trimestre abordando assuntos que são assuntos às vezes muito profundos, mas Deus tem nos dado capacidade, uma equipe muito importante de pessoas trabalhando em conjunto para que nós pudéssemos vencer esse trimestre com todas as lições prontas e à disposição dos professores da Escola Sabatina. Portanto, quero agradecer a Deus penhoradamente, porque Ele tem sido presente conosco e tem demonstrado a sua presença conosco. E também quero agradecer a equipe que está sempre pronta a fazer o que é possível para que esse programa chegue aos ouvintes, aos professores da Escola Sabatina, aos alunos, de forma que seja bonita a apresentação e que possa ser palatável para todos. É expressando aqui o meu agradecimento a essa equipe que trabalha com uma força muito grande, e essa energia toda vem do nosso Pai. E também quero agradecer a todos os que estão interagindo conosco. Esse programa está indo para muitos lugares, muitas pessoas estão se relacionando conosco via o chat, e eu peço que
Aqui está a recomendação, que interajam conosco. Mandem suas mensagens, porque nós vamos saber, ter um termômetro de como esse programa está chegando até você. Então, na lição desta semana, o assunto é a Trindade. E nós vamos agora ver como que a Trindade se organizou e planejou a encarnação de Jesus para que pudessem os três membros da Trindade, em um relacionamento profundo. Vejam bem aqui, o assunto do reino de Deus é relacionamento, porque Deus é um Deus relacional. E essa é uma característica do reino de Deus. Então, nós vamos ver como que a Trindade se relaciona, como que eles atuaram nesse momento em que Jesus estava encarnado, atuando aqui como o Messias, e vamos ver cada um membro da Trindade fazendo a sua parte. E depois ao findar o período messiânico de Jesus conosco, o que aconteceu? Como é que a Trindade se organizou para continuar um relacionamento conosco? Eu quero deixar muito claro que a palavra relacionamento no reino de Deus é uma palavra-chave. Então, para hoje, o que nós temos? O Pai, o Filho e o Espírito. E nós vemos aqui a figura que simboliza todo o estudo dessa semana, uma figura muito, muito, muito interessante. O Espírito, o Messias e o Pai tecendo a corda que vai salvar a humanidade do poço, né, de lama e de escuridão aonde nós estamos. Eles três se uniram para fazer a corda que vai nos tirar dessa situação em que nós estamos. Vejam que figura impressionante. E o verso para memorizar dessa semana está em João 14, 26, chegando quase no final do livro. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Veja aí o entrelaçamento das pessoas da Trindade. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, as três pessoas relacionadas aí. Esse ensinará a vocês as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Ou seja, há uma verdadeira pool, não é, de interesse e de ações que a Trindade desenvolve para que o homem seja liberto da situação em que está. Nós já vimos em lições passadas a importância do homem, mas na lição de hoje os autores da lição, e eu vou tentar usar os insights que eles deixam na lição para mostrar a importância da humanidade, como a criação do homem foi uma coisa importante no plano de Deus desde que o pecado se instalou no universo. Então, a premissa para nós iniciarmos a nossa conversa é a seguinte: é um trecho do livro Primeiros Escritos, na página 153, que diz o seguinte: anjos de Deus pairaram sobre a cena do seu batismo. O Espírito Santo desceu sob a forma de uma pomba e resplandeceu sobre ele. E ficando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos nele, ouviu-se do céu a voz do Pai dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse trecho do Primeiros Escritos está mostrando não só as três pessoas da Trindade, todas unidas ali no batismo de Jesus, como também os anjos, ou seja, o céu inteiro deu as mãos para que pudessem ajudar a humanidade na situação em que nós nos encontrávamos. Então, com isto aqui visto, ou seja, o céu todo interessado na salvação da humanidade, vamos abrir o tema dessa lição
E a lógica é exatamente o relacionamento da Trindade. Olha, o Filho de Deus e a conexão com os membros da Trindade. Isso é uma ideia absolutamente fundamental. No reino de Deus não há pessoas suplantando pessoas. Não há entidades suplantando entidades. Ao contrário, há um relacionamento mútuo para a felicidade de todos. E aqui nós vamos ver no assunto dessa semana como o Filho e os outros membros da Trindade estavam conectados. Então nós vamos estudar um pouco sobre o trabalho que o Pai estava exercendo, nós vamos conhecer o Filho e por conhecer o Filho vamos conhecer o Pai. Vamos ver como o Espírito Santo estava atuando com os outros dois membros da Trindade e vamos entender a razão por que Jesus fez aquela famosa oração do capítulo 17 de João. Então vamos entrar no assunto da lição. Lembrando o auxiliar do professor, que deve ser consultado. E o primeiro assunto vamos buscar entender como o Pai estava agindo, estava atuando enquanto Jesus estava conosco. Então, para que nós entendamos o papel de Deus o Pai, vamos buscar conhecimentos que já estão estudados por nós na lição anterior, na lição da semana passada. E algumas coisas que estão aqui estão na lição da semana passada, mas elas são importantes agora. Então nós vamos ter que recapitulá-las. Então, no pensamento cristão existe uma distinção entre aquilo que é necessário, que é Deus, e aquilo que é contingente. Isso nós vimos na semana passada. Por que é importante isso? Porque somente Deus possui existência em si mesmo, portanto, somente Ele é a verdade absoluta e necessária. Ou seja, todas as outras coisas são contingentes, sua existência e verdade dependem de Deus, que é o fundamento de todas as coisas. Isso tudo nós vimos na lição anterior. Por que nós estamos aqui buscando de volta? Porque tudo que está acontecendo, a salvação da humanidade toda, é um pensamento do Pai. E então, Ele é a verdade essencial e todas as coisas estão acontecendo, os outros membros da Trindade estão se movendo em função do pensamento do Pai. E é por isso que é importante, porque é Ele que é a verdade necessária. Então, se nós considerarmos que apenas Deus, e quando nós usamos a palavra Deus no contexto aqui da Bíblia, nós estamos nos referindo à Trindade. Então, se apenas Deus, ou seja, a Trindade, possui existência própria e não derivada, isso implica que as coisas só são verdadeiras em função de sua relação com Deus, ou seja, sua relação com a Trindade. O que nós vamos estudar nesta semana é como essa verdade essencial que é a Trindade eu vou usar aqui uma palavra que talvez não seja bem adequada, mas ela vai explicar o que eu gostaria de deixar muito patente. As coisas físicas foram feitas para que a Trindade pudesse demonstrar como é que a Trindade pensa. É através das coisas físicas que nós, as criaturas, podemos aprender ou entender como pensa a Trindade. Então, a Trindade é a verdade essencial. E dessa Trindade, o Pai é a figura principal. E por causa disso, as coisas que nós temos diante de nós, todas elas foram feitas para que o universo inteligente pudesse entender como funciona o governo de Deus. Então, esses conceitos são importantes, não é? O Pai Celestial, nós precisamos entender, né?
Ele é o Deus que pensou em todas essas coisas, usou, né, a capacidade dos outros membros da Trindade para criar tudo que está aí. Nós sabemos que Deus pensou no universo, executou o universo através de Jesus, que é o Criador de tudo que está aí. Nós vimos na semana passada que São João se refere a Jesus como tendo criado tudo por ele, foi criado e para ele, lembram disso? Então é muito importante isso. E o Espírito Santo é o outro ente da Trindade que mantém tudo isso organizado. Há um trecho do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, que diz, define a função de cada um. O amor é de Deus, a unidade é do Espírito, o Espírito é que mantém tudo isso unido e a execução de tudo é de Jesus. Então, essa é a maneira que a Bíblia explica como a Trindade se relaciona e como ela atua. E nós vamos tentar ver isso agora na lição que nós estamos começando a abrir. Como essas informações que estão aqui nós já vimos na lição passada, o que eu gostaria de salientar aqui é que não há nenhuma verdade nas coisas. A verdade das coisas, ela só existe por causa da verdade que é Deus. Então, esse conceito precisa estar de volta aqui. Agora, vamos entender um pouco mais sobre o Pai Celestial. Ele não pode ser descrito mediante objetos. Como assim? Você acabou de dizer que os objetos explicam? Sim, os objetos explicam parte. Através das coisas físicas, nós vamos entender parte do que é Deus. Mas nós nunca vamos entendê-lo completamente. Mesmo porque, por uma questão lógica, sempre que nós admiramos uma pessoa, vejam bem o que eu vou tentar explicar aqui, ela se torna objeto da nossa admiração porque ela está sempre acima da gente, sabe mais do que nós, ela é capaz de nos dar informações que nós sozinhos não conseguiríamos. Nós admiramos a pessoa, mas se nós chegamos no nível dessa pessoa, a admiração diminui e ela passa a não ter tanta interação conosco. Isso não acontece jamais com Deus. Ele nunca vai ser alcançado pelas suas criaturas, porque ele é a verdade essencial. Entendem isso? E por conta disso, os objetos não descrevem Deus. Por conta disso, nós não podemos ter uma imagem dele, porque não há como descrevê-lo através dos objetos. No entanto, quero que venham comigo na leitura do que está aqui. No princípio criou Deus. No princípio, o Pai, o Filho e o Espírito criaram os céus e a terra. Eles são a fonte de tudo. Criaram o universo. Ora, se alguém cria alguma coisa, o conceito daquilo que está sendo criado está dentro daquele que cria. Prestem bem atenção no que eu estou tentando dissertar aqui. Um engenheiro, por exemplo, que pensa num projeto de uma casa, no momento em que a casa é executada, quando você olhar para a casa, você vai ver parte do que está na mente do engenheiro que criou aquela casa, aquele projeto. Mas você não vai entender o engenheiro completamente através da casa, porque ele é muito maior do que aquilo que está ali na sua frente. E isso é o universo em relação a Deus, entendem? O universo contém aspectos de Deus, mas os objetos criados não podem falar de Deus.
não podem descrevê-lo totalmente. Mas houve uma criação especial. E aqui entra um segredo importante. E que criação especial foi essa? A humanidade. Ou seja, os objetos falam sobre Deus. Você enxerga Deus nas coisas criadas. A natureza é um livro que lhe mostra um pouco sobre o caráter de Deus. Nós vemos na natureza que nos cerca aqui imediatamente todo o sistema de Deus funcionando. É um sistema enorme de cooperação. De relacionamento, as coisas são relacionadas, porque o relacionamento é a palavra-chave no governo de Deus. E mesmo essa criação da natureza e das coisas, falando de Deus, ainda é, vamos dizer, uma escrita muito limitada sobre Deus. Então Deus pensou em algo ainda maior que pudesse dizer sobre ele. E essa criação foi a humanidade. Quero que prestem atenção nisso aqui, olha. O propósito de Deus, ou seja, da Trindade, ao criar a humanidade, era vida harmoniosa em amor com a divindade e com os semelhantes. Vejam bem, na lição passada nós vimos o que era a vida. Estão lembrados? Vida é relacionamento. As coisas, elas se relacionam. E essa questão do relacionamento é tão importante, e ela é tão gritante, e ela é tão crítica, que os homens, mesmo estando sob domínio das ideias do reino contrário, ou do inimigo de Deus, tentam fazer com que as coisas se relacionem. Nós estamos agora numa era em que existe uma tecnologia que se chama Internet das Coisas. A Internet das Coisas é uma tentativa dos objetos se relacionarem uns com os outros. Porque isso é a ideia do reino de Deus. Isso está no homem. É impressionante como está. Apesar da competição ser a filosofia que a humanidade abraçou, mas a essência de Deus continua no homem. Então a gente tem agora a internet das coisas. Eu estou entrando aqui num assunto que não tem nada direto com a lição, mas é importante para nós entendermos o que a lição propõe para a gente. Os objetos criados por Deus têm um relacionamento, mas a humanidade foi criada com um propósito ainda maior do que esse relacionamento das coisas. Foi uma vida, ou seja, relacionamentos harmoniosos em amor com a divindade e com os semelhantes. As coisas podem se relacionar entre si, mas elas não se relacionam com a divindade da forma como a humanidade se relaciona. É muito importante isso que nós estamos vendo. Eu queria aprofundar um pouco mais. Algumas obras de Deus Pai, para nós entendermos de que nós estamos falando, já que é uma vida harmoniosa com a divindade, precisamos entender as obras de Deus para podermos aquilatar o que significa essa frase que está aqui. Foi o propósito de Deus ao criar a humanidade. Então vamos a algumas obras de Deus. Salvar a humanidade, ou seja, todos dependem dele. Ele julga a humanidade, ele mantém a vida, ele ensina ou ministra. Toda a sabedoria é ele próprio quem ministra, ou seja, lembrem que a palavra ministrar quer dizer entregar aquilo que está com você. E depois ele busca e abençoa a humanidade. Estas obras que estão aqui são algumas obras que nos fazem entender como Deus, o Pai, se relaciona conosco. É a oportunidade que nós temos de entender um pouco como esse relacionamento entre Deus e a humanidade ocorre, em que níveis isso ocorre. Aqui estão os níveis. O Pai
investiu grandemente neste mundo. Qual foi o grande investimento? Jesus. Jesus fez a vontade perfeita do seu Pai. O Pai fala e age por meio dele e traz salvação aos que creem em Jesus. Então veja bem, esse aqui é o propósito de Deus ao criar a humanidade. Uma vida harmoniosa. Isso se perdeu porque o pecado entrou no mundo. Nós não temos uma vida harmoniosa, não é verdade? Deus, então, faz um novo investimento. E qual é o investimento? Ele manda Jesus. E Jesus, então, demonstra o valor da humanidade, o pensamento de Deus sobre o valor da humanidade, o propósito por que Deus criou o homem, e vive exatamente demonstrando o que seria a humanidade se tivesse obedecido aos comandos de Deus e não tivesse capitulado às ideias do inimigo. Então, esse investimento aqui é o investimento da Trindade. Veio Jesus. Jesus e o Pai uniram-se. Olha o que está escrito aqui, né? Jesus e o Pai uniram-se para dar forma física ou material ao amor na criação. Porque, professores, eu imagino que vocês estão aqui seguindo o raciocínio e eu quero que vocês não se percam. Eu vou voltar à tela anterior. Qual foi o propósito? Criar a humanidade para que tivesse uma vida harmoniosa em amor. Agora nós temos aqui na tarja, Jesus e o Pai uniram-se para dar forma material ou física ao amor na criação. Então, raciocine agora comigo, a conclusão. A humanidade foi criada para viver em harmonia. Essa harmonia se perdeu. Agora vem Jesus. E Jesus traz a dimensão palpável do que Deus queria ao criar o homem. Ele se une ao Pai para que nós tivéssemos de forma física o amor que une ou que entrelaça a própria Trindade. Os irmãos entendem o que isso significa? É uma coisa muito, muito alta, muito profunda. Deus enviou seu Filho para que a humanidade o reconhecesse. A criação e a salvação foram iniciativas da Trindade. A Trindade tomou a iniciativa de restaurar o relacionamento com a humanidade caída. Vejam bem aqui começa a se desvendar o propósito da união da Trindade para salvar o homem. Então, professores, para a gente que não se perder aqui no raciocínio, é o seguinte: Deus cria o homem com aquele propósito que nós vimos lá, para viver em harmonia com Deus e harmonia com seus semelhantes. Isso se perde com o pecado. Quem conserta isso? A própria Trindade. Conserta como? Mandando Cristo. E nós estamos vendo agora o Pai e Jesus unidos para que esse conserto aconteça. E nós estamos aqui. Jesus se ofereceu para vir ao mundo caído em missão divina para resgatar a humanidade das garras do maligno. Esta frase, resgatar a humanidade das garras do maligno, quer dizer, a humanidade que veio com um propósito de viver em harmonia, ultrapassou os limites dessa harmonia e agora está vivendo em desarmonia. E essa vida em desarmonia é o que a frase está dizendo, garras do inimigo. Está claro? O homem, formado à imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus que os irmãos já formaram agora nessa explanação? Que há uma interação, há uma cooperação, há uma comunicação entre os membros da Trindade. O homem foi feito com esta ideia. E por conta disso, o homem é muito precioso.
Agora vejam aqui. Recebeu um corpo para que pudesse expressar fisicamente o caráter de Deus. Então, o corpo humano foi uma obra de engenharia divina para que Deus pudesse fisicamente demonstrar para o universo inteiro como o amor de Deus poderia ser tangível, tocado. O corpo humano é uma obra-prima de harmonia. Todos os órgãos trabalham numa perfeita harmonia. Não há hipertrofia de nenhum órgão, porque se ocorrer hipertrofia de algum órgão, ocorre doença. O câncer, por exemplo, é porque alguém se hipertrofiou. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isto, mas só para vocês terem uma ideia. Enquanto a harmonia do corpo estiver preservada, você não tem doenças. Todos os órgãos trabalham para que todos se mantenham ativos. Esta é visível para nós a demonstração do que foi a excelência desse corpo que Deus deu ao homem. Não foi à toa que ele foi lá, pegou o barro e construiu isso com a própria mão. Porque era a maneira como Deus teria para expressar fisicamente o caráter dele próprio. Irmãos, isso é uma coisa muito profunda. E eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estou dizendo. Porque a humanidade tem uma natureza física, moral e espiritual, ela pode experimentar a realidade física e espiritual de maneira integrada. Ou seja, o que está sendo dito aqui, e isso é o próprio Espírito de Profecia falando, é que não há em toda a criação nenhum ser inteligente criado com as possibilidades do homem. O homem foi criado, Ellen White diz, que foi uma classe distinta de seres inteligentes. Ele foi criado para demonstrar fisicamente o que é o amor de Deus. Todas as coisas, o corpo do homem, que nós já falamos como é que funciona, a alma humana e o espírito humano, que é a mente, são três dimensões que foram feitas. Se pudéssemos dizer que Deus é um engenheiro, foi a obra-prima desse engenheiro, para poder demonstrar uma dimensão dele que é a harmonia, o amor, a cooperação, como funciona. Então são três partes, como a trindade são três partes, no homem tem três partes que funcionam harmonicamente e por isso é possível expressar fisicamente o caráter de Deus. É muito profundo isso. Eu queria ter mais tempo para a gente dissecar esse assunto. Mas quero lhes dizer que nós, os homens, somos colocados no mundo mais como uma demonstração para o universo de como Deus é. Nós somos uma criatura feita para demonstrar o que Deus é. E nesse sentido, porque o pecado desfigurou isto, veio Jesus. E nós estamos estudando agora como Jesus está demonstrando isso. Jesus é tudo isso que eu estou lendo aqui, não é? Ele pôde, né, experimentar a realidade física e espiritual de maneira integrada, torna, por causa disso, a humanidade capaz de revelar certos aspectos do caráter de Deus de forma completa e tangível. E foi isso que Jesus veio fazer. Você pode estar se perguntando, a humanidade agora perdeu tudo isso? Professores, a humanidade não perdeu essa oportunidade. O exemplo de Jesus pode ser copiado. A Bíblia garante que se nós observarmos Jesus, nós ficaremos parecidos com ele. Ou seja, nós voltaremos a cumprir o objetivo que Deus tinha quando criou a humanidade, que era demonstrar para o universo
quem é Deus. Nós somos criados para isto. Essa é a nossa bela missão. E Paulo diz que a glória nossa é ter Jesus em nós, Cristo em nós. É a nossa glória. Ou seja, ele, copiado, fará com que nós, objetivamente, demonstremos quem é Deus para toda a humanidade e também para o resto do universo. Que missão gloriosa! Então, prosseguindo, a Trindade, através de Jesus, busca restaurar a humanidade à imagem do seu Criador, que é exatamente isso que nós estamos conversando agora. Somente Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Jesus veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade humana. Ergue do pó e transforma segundo o modelo, embelezando a humanidade com a glória de Deus. Isso tudo que nós já estávamos comentando ali. Está aqui na frase que acabei de ler. Ou seja, que demônios que se apossaram de nós, as ideias do inimigo. De vida harmoniosa com Deus e com nossos semelhantes, nós passamos a ter uma vida desarmoniosa conosco, com os nossos semelhantes e com o próprio Deus. Jesus veio para que nós pudéssemos ver como um homem que sai das mãos de Deus, com o objetivo que Deus tinha, como funciona esse homem. E nós podemos alcançar essa realidade. O texto aqui embaixo diz: Jesus veio para destruir a obra do diabo. A vida estava nele. Vida é relacionamento. A vida estava nele. É o Espírito vivificante. Jesus ainda possui o mesmo poder. Perdoa as iniquidades, sara as enfermidades. Esse trecho aqui, eu não posso deixar de falar dele. Professores, Jesus sara as iniquidades. O que a palavra iniquidade na língua portuguesa significa? Iniquidade quer dizer falta de igualdade, desarmonia. Jesus veio para sarar isto, sarar as iniquidades. E por que nós somos desarmoniosos intrinsecamente e extrinsecamente, ou seja, nós somos desarmoniosos agora nas três dimensões do homem. E somos desarmoniosos nas relações humanas. Essa situação traz todas as doenças que nós temos. E Jesus veio então com o objetivo de curar as iniquidades e curar as doenças. E, finalmente, ele busca e abençoa a humanidade. Essa é a questão que nós estamos vendo aqui, como a Trindade se uniu para cuidar do problema do pecado. Conhecendo o Filho, nós conhecemos o Pai. E o evangelista João deixa claro que o Pai é quem estava interessado na salvação da humanidade. E porque o Pai é que era o interessado, o evangelista usa 136 vezes a palavra Pai no seu livro, no Evangelho de João. Então, Jesus é o que dá a conhecer o Pai, portanto, Jesus representa o Pai e mostrou qual é o relacionamento do Pai com o nosso mundo, a maneira como Jesus atuou, a maneira como ele viveu, a maneira como ele se comportou, é a maneira como Deus faria se estivesse na posição de Jesus. Portanto, ele mostra o relacionamento de Deus conosco. Jesus apenas procurou fazer a vontade do Pai. Ou seja, era o Pai na pessoa do Filho. Jesus também disse que veio para concluir a obra que havia recebido. E qual foi a obra? Salvar a humanidade. Salvar de quê? Dessa desarmonia. Se nós conseguimos perceber, meus caros, que a vida que nós vivemos
é uma vida de desarmonia, portanto, nós não temos vida, não é? Se vida é relacionamento e nós somos desarmoniosos, nós não temos vida. Então, se nós entendemos isto, o nosso desejo passa a ser querer viver. E quando nós temos esse desejo, é tudo o que o céu quer para nos ajudar. Então, o Pai deseja que a humanidade obtenha vida, mas além disso, quer que a humanidade obtenha a vida eterna, que só é encontrada em Jesus, e promete ressuscitar os que creem. Isso já foi assunto da lição passada. Nós vimos quem vai ressuscitar: os que querem uma vida de relacionamento. Então, a semelhança entre o Pai e o Filho é absoluta. E aqui estão alguns itens que os autores da lição colocam para que você perceba isso. Os ensinos de Jesus são os ensinos do Pai. Tudo o que ele diz, ouviu pessoalmente do Pai. Portanto, crer em Jesus é o mesmo que crer no Pai. As obras de Jesus são as mesmas obras do Pai. Jesus e o Pai estão unidos em amar a humanidade e trabalhar pela sua salvação. Já dá, professores, para a gente discutir na classe o que é a salvação exatamente. Muita gente pensa que salvação é o seguinte: eu vou sair desse mundo cheio de miséria, vou viver eternamente, não vai ter mais ladrão, não vai ter mais ninguém produzindo efeitos negativos, vai ser uma vida maravilhosa. E eu quero muito ir para esse lugar. Mas a salvação é muito mais além disso, professores. A salvação é a saída de um estado de desarmonia para o estado de harmonia que era o que Adão tinha antes de cair. Jesus é o segundo Adão, veio demonstrar o que é o estado de harmonia e nos promete que nós poderemos alcançar isso de volta. E, portanto, nós vamos morar nas mansões celestiais, onde a harmonia é a palavra-chave. Nós não sabemos o que é isso, professores e alunos da escola sabatina, não temos ideia. Eu fico pensando comigo mesmo, quem dera que eu pudesse observar isso. Mas duas pessoas que observaram, Ellen White e o apóstolo Paulo, voltaram dizendo que não dá para descrever o que viram. Então, o nosso interesse de ir para lá é porque nós vamos estar junto com Deus e nós vamos ter de volta o objetivo que ele teve ao criar a humanidade. É isso que nos interessa. Então, e o Espírito? Nós falamos do Pai, do Filho e agora o Espírito, que é a manifestação do poder divino para a transformação da humanidade. É o Espírito quem trabalha nessa questão. Em João, no capítulo 1, dos versos 10 a 13, nós temos a informação sobre a importância do Espírito. E o que está escrito sobre ele? Ele faz nascer o novo homem, o qual não nasce da vontade da carne, mas nasce de Deus. O Espírito Santo é a maior dádiva do Pai para exaltar a humanidade. Desperta a consciência para a necessidade da salvação. E aqui, nós já podemos raciocinar aqui, né, sozinhos, porque já foi tudo dito anteriormente. O Espírito Santo é a maior dádiva do Pai, ele é a pessoa que vai fazer nascer o novo homem e ele vai nos colocar na consciência a necessidade da salvação, porque senão nós não temos vontade. Porque nós nascemos numa realidade, não é? E quando você nasce nessa realidade, aquilo é natural para você, você não tem vontade de sair daquilo. Eu vi um dia desses um filme de uma moça que era do interior, nos Estados Unidos, mas ela se muda para uma cidade maior, que é a cidade de Boston, e lá ela tem muito sucesso, e ela não pensa mais em voltar para a cidade de onde ela veio, mas a mãe adoeceu, e ela teve que ajudar a mãe, e lá ela
encontrou a realidade dela. O pensamento todo de continuar em Boston se transforma agora no pensamento de ficar na cidade pequena. E ela diz, nossa, sempre fui daqui, como é que eu pude pensar em sair daqui? É isso que nós somos em relação ao mundo, em relação a essa miséria. Mas se nós virmos uma realidade superior e formos convencidos de que essa realidade é superior e não a nossa realidade é boa, mas há uma coisa superior, nós seremos capazes de sair daqui para uma outra realidade. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele foi dado como um agente regenerador, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria sido de qualquer proveito. Porque nós estamos convencidos de que a nossa vida é boa. O Espírito veio para convencer o coração da veracidade de tudo que o Pai e o Filho fazem. Ele mostra o poder do mal, que sempre estivera se fortalecendo por séculos. São 6.000 anos, não é? Da vida humana, da humanidade com o mal. Então, o poder do mal está aqui há muitos séculos. O Espírito foi mandado para que nós nos convencêssemos do mal. E essa submissão da humanidade ao mal e esse cativeiro que é alarmante, o trabalho do Espírito é nos mostrar essa situação. E, finalmente, o pecado poderia ser vencido mediante a atuação da terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque o Espírito Santo é especialista em convencer. Ele veio para convencer do pecado, ou seja, da situação em que a humanidade está. Ele veio convencer da justiça, ou seja, nós precisamos sair desse estado injusto, né, de não colaboração, de desarmonia. Ele nos convence disso e nos convence de que se nós não sairmos disso, vem um juízo sobre nós. Essa é a obra do Espírito. Deus, Pai, é a verdade essencial. Vamos voltar para todo aquele conceito que nós vimos da lição passada e vimos aqui no início dessa apresentação. Deus Filho é a verdade manifesta. Quero que os professores olhem bem para essa conclusão que está aqui. Quem é Deus Pai? A verdade essencial. Quem é o Deus Filho? É a verdade manifesta, a verdade tangível. Nós, por causa da corporificação, da encarnação de Jesus, nós podemos tocar na verdade. Ele é a verdade tangível, demonstrável. E Deus Espírito é o poder da verdade que opera a transformação da humanidade. Dá para entender isso? Eu vou repetir, porque isso precisa ficar claro. Deus Pai é a verdade essencial. Deus Filho é a verdade demonstrada, é a verdade manifesta. Deus Espírito é o poder da verdade. Quem é a verdade? Deus. É o poder da verdade que opera a transformação da humanidade. É a chave para submetermos nossa razão e experimentarmos o que é certo, verdadeiro e bom. Ou seja, é a regeneração mental. Não é à toa que as 3 pessoas da Trindade se envolveram na regeneração humana. Deus Pai planeja, Deus Filho executa e Deus Espírito transforma. E o grande presente foi que, apesar da assunção de Jesus, fica conosco o Deus Espírito. Ele é o Deus conosco. É a pessoa da Trindade que está conosco para fazer com que haja essa transformação.
é o Espírito que age na igreja. É o Espírito que toma os nossos pensamentos e que nos faz entender que a nossa realidade é ruim e que nós precisamos de salvação. É o Espírito quem faz esse serviço. As três pessoas da Trindade envolvidas na nossa salvação. Uma lição muito importante. Então, podemos entender agora, finalmente, a oração de Jesus. Qual é o propósito dessa oração? Que é uma oração intercessora, né? Primeiramente, nos restaura a um relacionamento pessoal consigo, com o Pai e com o nosso semelhante. Nessa oração você consegue ver isto. E mostra a ligação profunda entre o amor e a verdade. João mostra que Jesus revelou o Pai, representou corretamente o Pai em palavras e em ações. Suas palavras são como o pão da vida, que administra força aos fiéis para desenvolverem caracteres que honram a Deus. Demonstrou como pode acontecer perfeitamente a comunhão com o Pai. E na oração do capítulo 17, Jesus roga para que a igreja nutra amor e união, que é o que a humanidade não tem. Para mostrar perante o mundo as credenciais do Filho de Deus. Então, finalmente, nós precisamos nos tornar tão sensíveis às influências sagradas que o mais leve sussurro de Jesus comova a nossa alma até que ele esteja em nós e nós nele, vivendo pela fé do Filho de Deus. Então, nos deleitaremos em fazer a vontade de Deus. Esse trecho aqui é o corolário, ou seja, é o resultado dessa oração intercessória de Jesus. Ele roga para que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Por quê? Porque só assim nós nos deleitaremos em fazer a vontade de Deus. Irmãos, que lição impressionante. E com isso nós podemos então ver a interligação dos temas da semana, dos temas diários com o tema da semana. Domingo, o Pai Celestial. Segunda, Jesus o Pai. Terça, conhecer o Filho é conhecer o Pai. Na quarta, o Espírito Santo. E na quinta, a oração. Esses assuntos nós vimos discutido dentro de 4 assuntos que estão no auxiliar do professor. O Pai Celestial corresponde a domingo. Conhecer o Filho é conhecer o Pai, corresponde à segunda-feira e à terça-feira. Na quarta-feira, estudamos sobre o Espírito Santo e, finalmente, a oração de Jesus. Esse apanhado que vimos hoje nos mostra exatamente como a Trindade se organizou para fazer com que a humanidade que fora criada com o propósito de viver em harmonia com Deus, porque demonstraria isso para o universo. Lembrem, irmãos, que o que aconteceu, Lúcifer joga uma dúvida no universo sobre o caráter de Deus, desarmonizou o universo. O homem foi criado para que demonstrasse para o universo como está em harmonia com Deus. O inimigo ataca isto, destrói isto, mas Jesus, vindo por um acordo com a humanidade, com a Trindade, demonstra como isso pode acontecer, deixa o Espírito para que nós pudéssemos reaver o projeto inicial de Deus e viver em harmonia, mostrando para o universo como é uma vida harmoniosa. Uma lição importante. O que nós aprendemos disso tudo? Cristo deu à sua igreja amplas faculdades de modo a poder receber abundantes retribuições de glória da parte de sua remida, comprada possessão. Concedeu ao seu povo capacidade e bênção
para que representasse sua própria suficiência. A igreja, dotada com a justiça de Cristo, é sua depositária, nela se devendo revelar as riquezas de sua misericórdia, sua graça em plena e final manifestação. Esse trecho fala da igreja, mas esse trecho está falando de você. Você pode pegar essa ideia e colocar em você. Você recebeu amplas faculdades para que pudesse demonstrar as riquezas, ou revelar as riquezas, a misericórdia, a graça em plena e final manifestação. Isso é o que Deus espera, porque a Trindade se envolveu. O Espírito Santo está conosco e nós temos uma igreja que vai nos encaminhar para voltarmos ao projeto original de Deus, mesmo na situação em que nós estamos. Então, com isto em mente, podemos entender a lição numa frase. Esse ensinará a vocês todas as coisas. Esse quem? Nós estamos falando de Jesus e do Espírito, não é verdade? O trecho está falando do Espírito, mas ele vai ensinar a vocês todas as coisas que Jesus falou. Não é isso? Muito bem. Volto aqui ao gráfico. As três pessoas, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, tecendo a corda que vai tirar a humanidade dessa situação aonde está. Podemos aplicar então agora o conhecimento. Venham comigo na leitura. Você já pensou que para edificar sua fé e fortalecer sua vida de oração, você deveria unir sua frágil fé e as suas orações com as formidáveis orações de fé de Jesus? Que diferença essa união fará em sua jornada espiritual rumo ao reino de Deus? Professores, nós estamos aqui com esta lição, que é a lição número 11, mostrando como a Trindade se envolveu para que o homem pudesse retornar ao objetivo da criação, que era uma vida harmoniosa com Deus, com os outros semelhantes e uma harmonia no próprio ser humano. As três partes do ser humano harmoniosamente trabalhando. Nós hoje temos uma desarmonia dessas coisas, temos uma desarmonia intrínseca, temos uma desarmonia com Deus e temos uma desarmonia com o resto da humanidade. O que a aplicação está dizendo é o seguinte: veja a vida de Jesus, veja a oração intercessória dele e tente usar os argumentos de Jesus quando você orar, pedindo que em você, mediante a obra do Espírito, esta harmonia volte a preponderar. Essa é a questão que está aqui. E por conta disso, lhes convido para que nós oremos, pedindo a Deus a intervenção prometida, conforme nós vimos no texto que acabamos de ler. Então vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é um esclarecimento muito grande, bom Deus, da sua parte. Seja uma demonstração tão ampla da sua graça. Todo o texto da lição que acabamos de estudar, lição número 11. Muito obrigado, bom Deus, pela sua bondade, sua paciência. E obrigado por o Senhor nos esclarecer sobre o objetivo para o qual o Senhor nos criou. Oxalá o Santo Espírito trabalhe conosco, de tal maneira que venhamos a entender e, entendendo, venhamos a tomar a posição correta em relação a tudo isso que foi estudado. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Professores, nós estamos terminando a lição número 11, uma lição empolgante, não é verdade? Mas essa lição quer dizer que nós temos mais de 2 lições ainda para a conclusão do trimestre. Estamos chegando no final do ano e eu estou aqui fazendo, às vezes,
de um professor. Não esqueça da sua lição do próximo trimestre com os comentários de Ellen White. Muito importante isso. Faça isso porque a sua missão, professor, é descomplicar a lição. Nos próximos episódios, nós vamos ter 2 assuntos muito altos. Eu lhes convido para virem conosco e vamos nos encontrar, então, nos próximos 2 episódios que estão aí adiante. Nos vemos lá.